Bom, pessoal, então vamos iniciar. Luísa, você está aí? Daniel? Sou professor. Vamos começar com um quórum pequeno, porque já são quase 8h10, né? Então, hoje é dia 17 de janeiro, né, de 2022. Estamos entrando no último tema da disciplina, que é turismo de realidade, né? O turismo de pobreza, o turismo de favela. Na próxima aula, vocês enviam a síntese, né, e a gente aprofunda essa discussão. E a gente encerra a parte de conteúdo da disciplina. Depois a gente tem orientação sobre o trabalho final, correção do trabalho final e exame especial, ok? Mas ninguém aqui vai pegar exame especial, claro, né? Nem o meu filho pega exame especial, então vão ser vocês que vão pegar exame especial, ok? Ok? Então tá bom. Então, espero que esteja todo mundo bem, né? Porque a gente está em plena terceira ou quarta onda, né? Dessa nova variante, né? E pelo que eu me informei, ela é mais leve, é isso, né? Ela assim. E o mais importante, a gente está vacinado, né? Então, se a gente está vacinado, então o risco de a gente ficar com um quadro grave é muito pequeno, né? Eu espero que seja todo mundo bem, né? A família, vocês, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá normal o som, qualidade? Ok. Então, por que a pergunta, né? Pergunta que abre essa discussão, né? Como que a favela se torna um produto turístico, né? Assim, como que algo que sempre foi... a gente pode até perguntar se isso não é um antiturismo também, se o turismo de realidade também não é um antiturismo, né? Como transformar algo que sempre foi repelido, desprezado, né? Pelos turistas. Inclusive, se você fizer uma pesquisa, a maior parte dos turistas brasileiros, né, e estrangeiros que conhecem o Rio, que vão para o Rio, né, não vão colocar essa opção. Né, vocês vão rejeitar essa opção de conhecer um ambiente que sempre foi um ambiente considerado hostil, um ambiente considerado pouco incivilizado, hostil, sujo, poluído, né? Então, como transformar a favela num ambiente, num atrativo turístico? Essa é a pergunta, né? Alguém aqui já visitou alguma favela? Já teve essa experiência? Aonde que você foi, Alisson? Eu estive na Rocinha, professor. Ah, sim. Estive na Rocinha. A Rocinha provavelmente é a favela mais visitada do Rio, né? Foi uma experiência bem Quando? diferente. Quando que foi? Depois que eu voltei, tem uns 8 anos. Entendi. 8 anos. E como foi a sua experiência? Você foi a pé? Você foi de carro? Eu paguei um daqueles motoboys que levam a gente lá para cima. Sim. Um pouco extra. Ele falou perfeitamente. Aí ele me levou. E eu estava com um amigo canadense comigo. Aí a gente foi a pé mesmo. Entendi. E quanto tempo vocês ficaram lá? Uma manhã? Isso, algumas horas. E o que vocês consumiram lá? Assim? Qual foi os atrativos turísticos que atraíram vocês? Não, tô falando consumir em termos de turísticos, não é nada... Entendi. Não, Foi... a paisagem, música, comida. O meu amigo canadense ficou com o olho arregalado, ele nem piscava. Ele ficou excitadíssimo, né? Como se ele estivesse num filme, né? Exato, ele é de Montreal. Eu conheço Montreal, é uma cidade incrível, fantástica. Ele falou, vamos sim. Eu falei, ok. E vocês se sentiram seguros? Senti, professor, senti sim, mas acho que é porque eu estava com esse rapaz de lá. Ele funcionou como guia? Ele serviu como guia, isso? Exato. Tudo muito apertado, muito junto. Sim. Eu lembro sempre de sentir uma claustrofobia, tudo apertadíssimo. Mas vocês têm a área de mirante, que você vê a paisagem da cidade, vê o mar? Tem. É muito bonito, isso é muito bonito, sim. A gente foi porque era exótico, esse é o motivo. Sim. Você perguntou no começo da aula por que se vai numa favela, o turista? Eu acho que é exótico, um modo de viver diferente, não sei. Sim. No Rio a vista é muito bonita. Sim. Entra um pouco a autenticidade, né? Sem dúvida. Eu sou muito
do caminho que muita gente não vai, né? Como você já me conhece. Isso tem muito a ver com o conceito de autenticidade, né? Quando os turistas, obviamente isso tem a ver com o perfil de quem consome essa experiência turística, né? No Brasil, 95% são turistas estrangeiros, né? Os dados do Rio, né? O turismo de realidade, ele ocorre no Brasil, segundo a literatura, né? Segundo as pessoas que fazem pesquisas, a Fundação Getúlio Vargas no Rio tem pesquisadores que estudam esse tipo de turismo. 95% são estrangeiros, né? Então aqui no Brasil é concentrado no Rio e em São Paulo, mas principalmente no Rio, né? E no mundo também é muito concentrado, são poucos países, né? A África do Sul, segundo a literatura, né? Pode ter mudado, pode ter expandido isso. A África do Sul, a Índia e o México. Exato, né? E aí as experiências são muito diferentes, né? São muito diversas. Então na Índia, por exemplo, você não pode, segundo os textos, né, literatura, você não pode, por exemplo, tirar foto. Você não pode fazer imagem, né, porque é considerado desrespeitoso, invasivo. Né? Então, aqui no Brasil pode. Imagino que vocês fizeram foto lá, né? O seu amigo canadense, né? Sem problema. Então, foi diferente, professor. Foi uma experiência muito diferente. Assim, não digo que foi lindo, nada disso, não. Foi aprendizado. Sim, mas foi uma diferença fora do padrão. Assim, você não ficou blasé, você não ficou assim, que tédio, né? Ou seja, é igual você falou, é igual a Luísa falou, né? Há uma busca por autenticidade. Né? Então, esse termo que você usou, foi uma experiência exótica, pode estar dentro do conceito de autenticidade. Né? Isso, exatamente. Exato. Alguém já passou na frente da Rocinha? Atrás do São Conrado, ali? Sim, eu já fui ao Rio, mas eu nunca fiz essa experiência, né? Eu entrei na entrada principal, se eu posso dizer isso. Aí subi morro afora. Foi interessante, eu não fiquei com medo, não, mas é por causa do rapaz que estava com a gente. Eu acho que é por isso. A gente sente seguro, né? Ele é um nativo, digamos. Sem dúvida. Então, a pergunta primeiro é o seguinte: como que a favela se tornou um produto turístico, né? E o que os turistas buscam, né? Então, o próprio perfil de quem consome a experiência turística, que são os turistas estrangeiros, né? Pode mostrar pra gente o que é o atrativo, né? Então é o que? O exótico é ver pessoas em situação de vulnerabilidade, ver pessoas... Por exemplo, você viu gente armada lá? Gente com fuzil? Não, pelo menos não de manhã. Sim. Tem algumas favelas no Rio que sim, você vê gente com fuzil. Né? Então, é uma situação próxima do limite, não é isso? Assim, então, esse conceito de autenticidade, ele é justamente esse limite que os turistas buscam. Né? Então, você já foi... Vamos imaginar um turista que já foi no Rio N vezes, muitas vezes. Ele já foi na praia, ele já foi em todos os atrativos convencionais do Rio, né? Ele está até entediado. Aí uma agência apresenta para ele, né? Você vai ver pessoas que não são turistas, você vai ver pessoas que não são classe média, que todo mundo usa bege, né? Todo mundo usa a mesma roupa, né? Sério, só um minutinho, só para eu resolver um problema doméstico aqui, só um minuto. Sem problema. Ô, Alisson. Diga, João. Você foi buscar droga, pode falar. Conta a verdade agora. O professor deu uma saída, você pode falar agora. Solta a verdade pra gente. Fica entre nós aqui. Nossa, nesse departamento eu sou tão chato, porque eu não bebo nem refrigerante, nem água, nem álcool. Vou mudar de assunto aí. Gente, então, desculpa aí, porque... Sem problema. Problemas domésticos, né? O negócio de trabalhar em casa é foda, né? Então, no próximo semestre a gente deve se encontrar, não é isso? No próximo semestre... Esperamos que sim. Ele vai ser presencial, né? Porque tá todo mundo vacinado e etc, né? Mas então, você vai dar aula pra gente? Continua a sociologia, segundo semestre? Não. A gente pode se encontrar numa optativa, né? Eu vou ter que assumir... Na verdade, eu vou ter que assumir algumas disciplinas de uma colega que vai fazer o pós-doc, que vai
Então, vou ter que assumir outras despesas obrigatórias. É possível que eu dê aula para você, sim, em outras obrigatórias, né? É verdade. Eu não sei quais, não, mas eu vou ter que assumir. Então, Tomara. Essa... Tomara. não, é legal. Eu gosto de dar aula, assim. Eu acho que é um ganho, né? Não é só para os alunos, mas para mim também. Eu sempre gosto, né? Claro que os alunos também têm que participar, tem que, né, abrir a boca, né? Você dá aula, o aluno participa, você não ganha, né? Assim, fica monótono demais, né? Agora, quando o aluno traz experiência, né, é um ganho para mim, né? Eu aprendo muito. Então, há uma discussão na literatura, né? Eu estou colocando aqui para vocês os pontos centrais, né? Então, quais são os atrativos que os turistas buscam? É o quê? É o exótico? É ver pessoas em situação de vulnerabilidade? Ver pessoas em situação de, né, assim, do limite, né? Ou são atrativos convencionais, né? Vamos imaginar que o colega do Alisson, o amigo do Alisson, estava buscando ouvir música, tá? Eu quero ouvir um samba de raiz, eu quero ouvir um samba que não é desses bares padronizados da Lapa, por exemplo, né? Então, os turistas também podem buscar atrativos convencionais num turismo de favela. Então, isso é um ponto importante. Você pode buscar um atrativo, né, o exótico, né, pessoas que estão numa situação limite, ou você pode buscar atrativos convencionais também. Música, comida, né, comida de boteco, tira-gosto, um mirante, você vê a paisagem do Rio, né? E etc. Conhecer gente, ver gente nova, né? Conhecer gente nova. Então, esse é um ponto importante. Né? O que os turistas buscam? Eles buscam o exótico ou eles buscam experiências convencionais, né? E outro ponto importante também é como que essa experiência ocorre. Então, você tem muitas agências no Rio, né? E elas ofertam produtos completamente distintos, né? Então a literatura mostra que você tem desde uma agência da Zona Sul, uma agência que tem em Copacabana, e que todo o recurso da experiência está na Zona Sul, né? Ou seja, os profissionais, a agência e etc. A concepção do roteiro, né? Onde visitar, etc. Então, e você tem agências no Rio que estão dentro da Babilônia, por exemplo, que é uma favela também muito visitada no Rio, a favela da Babilônia. Então você tem uma agência que é de uma moradora da favela, da Babilônia. Até uma colega minha, que é professora de vocês, a professora Mariana, fez a visita na Babilônia. Então a agência é de uma moradora, os guias são moradores da favela, né? Eles recebem treinamento, eles têm que aprender a se comunicar em inglês, porque todo o público, né, mais de 90% do perfil dos turistas são de estrangeiros. Então, os turistas também muitos se hospedam, né, em albergue, né, em Airbnb, em hostel, nessas favelas. Eles comem. Então, você tem uma gama de modos de experimentar, né, esse turismo que são muito distintos. Então, você tem aquele modo que até tem um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, chama Zoológicos de Pobre. Vocês já viram? Então é uma sátira, né? É uma sátira ao turismo de favela. Então o Gregório do Vivier, ele sobe num Jeep, né, um Jeep 4x4, os turistas sobem no Jeep, aí eles entram numa favela, começam a tirar foto, né? Ele chama de Zoológicos de Pobre. E aí ele pergunta pro pobre, e aí, como que é viver na favela, né? Então é uma sátira, é uma crítica, né? Claro que é feito de uma forma muito estereotipada, né? Então aquele turista que só pergunta assim, como se o morador da favela fosse completamente diferente de mim, como se ele não tivesse celular, né? O celular igual o meu, né? Se ele não tivesse 4G, né? Então você tem muitos estudos, eu tenho uns livros aqui sobre favela no Rio, escritos por antropólogos, e aí esses livros mostram que, por exemplo, a Rocinha, o percentual de pessoas que cursam estão na faculdade, na universidade, é muito alto na Rocinha. Então você tem um nível de integração de algumas favelas do Rio, não são todas, claro, né? Lembra que o Rio tem mais de 1000 favelas. Então esse número é importante, porque o turismo de favela no Rio acontece dá para contar, talvez em uma mão, acontece em 5 favelas. Então, por quê?
Por que essas comunidades, por que essas favelas que são que recebem turistas, né? Então você tem favelas como Rocinha, por exemplo, que tem um valor fundiário, né, a casa, um valor de imóvel muito alto, né? Então você tem favelas que estão muito integradas ao mercado formal, né? Que você tem moradores que estão estudando, fazendo curso superior, né, que estão nas faculdades privadas e públicas do Rio. E você tem favelas que você não tem recurso nenhum. Então na Rocinha, por exemplo, você tem internet, né? Então, eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que o acesso que os turistas têm a essa experiência é um acesso muito seletivo, né? Então, as agências e o marketing, a publicidade dessa experiência turística se resume, se esgota em meia dúzia de favelas do Rio. E mesmo dentro da favela, a gente pode perguntar para o Alisson, né? O roteiro é um roteiro rígido, né? Você vai em alguns pontos da favela, você não vai, né? Você não vai circulando onde você quer, etc, né? Então, isso mostra como que o que é mostrado é de forma seletiva também, né? Então você tem aí uma eleição de alguns espaços, de algumas favelas, primeiro, de algumas comunidades, no universo de 1000 favelas no Rio, você tem 5, né? Pouco mais do que isso, e dentro do território, dentro da favela, o turista ele acessa, né, alguns espaços da favela. Né? E por que isso? O que vocês acham dessa seleção? Né? Primeiro os países, né? São África do Sul, Índia, México e Brasil. São 4 países. Depois o Brasil, que é um país gigante. Né? Você tem 2 cidades, o Rio e São Paulo. E depois dentro do Rio, você tem mais de 1000 favelas. Só 5 recebem. E depois dentro da favela, né, são alguns passos, alguns trechos da favela que são estão dentro dos roteiros, né? Por que vocês acham que é tão seletivo assim? Porque, como vocês disseram, é uma experiência que pode estar no limite. Então é uma experiência que tem que ser controlada, vamos dizer assim. É um risco controlado, né? Então as agências e os turistas querem ter uma experiência exótica, uma experiência... É o que eu falei para vocês. O turista pode buscar tanto algo exótico quanto buscar um atrativo convencional, como música, por exemplo, ou gastronomia, né? Então, mas é uma experiência é um risco controlado, né? Então você tem muita... Eu já entrei no site de agências, depois vocês entram, né? E aí você tem lá, em inglês, em italiano, em francês, né? Então eles anunciam tudo. Em espanhol, inglês, francês e italiano. Porque o perfil do público é esse, né? Então você tem... E aí, quando você olha para as fotos, ou quando você olha para as imagens, para o marketing que é usado para vender esse produto turístico, é muito bonito, é muito colorido, é muito... Né? Eu já até discuti isso com os alunos, eu já abri aqui alguns sites e já... talvez eu até tenha aqui, deixa eu abrir a aula. Eu acho que eu posso ter na aula algumas imagens dessas agências, né, que vendem quase que se fosse algo do interior, quase algo caricatural, né? Eu acho que eles vendem a cultura da favela, né? Ah, aqui, ó. A cultura daquele lugar. Sim, mas a cultura ela se manifesta de muitas formas. Você tá falando como assim? Música, o quê? O funk, o samba, como? Não só o funk, o samba, a cultura da favela mesmo, o dia a dia deles, como eles vivem. Porque é isso que a nossa mídia mostra, né? A nossa mídia lá fora mostra o Rio violento, favela, tiro, tudo, e aí acaba que... No fundo, o gringo quer ver o cara com fuzil. Mas isso não acontece. A maior parte dos roteiros, é aquilo que eu falei, é um risco controlado. Você não vai... A polícia do Rio, às vezes, é tão violenta, é tão assassina quanto o crime organizado. Você sabe disso. Então, você não vai levar o turista onde tem um confronto, onde tem a polícia do Rio. A polícia militar... Mas dele, por exemplo, nos baile funk que o pessoal leva, quando eu fui para a faculdade, o pessoal pegou van e foi para baile funk à noite e tal. O pessoal da van fala, o lugar mais seguro do Rio é na favela, no baile funk. Bom, isso eu não sei. Porque... Eu não sei. Porque é pago, né?
O tráfico paga a polícia para ter o baile funk e não incomodar. Então você está protegido ali. E ali você vê tudo que você vê na televisão. Você vê os caras de fuzil. Mas a nossa mídia só faz essa propaganda. Acho que agora que está mudando isso, né? E acaba despertando curiosidade. As agências a agência não vai mostrar o cara de fuzil, vai mostrar a cultura e tal, como o jeito de viver, que foi o que o Alisson viu. Mas essa cultura de favela é mais Rio de Janeiro, porque assim, é mais porque acho que a favela do Rio é diferente do resto do Brasil, né? Eu fui na favela em São Paulo visitar Na verdade, é um bairro. Não era favela, mas era quebrado, vamos dizer assim. Aí depois que a gente foi andando, que ele foi mostrando, assim, umas coisas mais feias. Assim. Mas era mais, tipo, sei lá, conjugado mesmo e tal. Lá eu vi gente amada. No Rio não vi gente amada. É? Você fez turismo de favela no Rio? Não, eu fui um voo que eu estava vindo para Belo Horizonte, aí eu tive que fazer escala em São Paulo. Aí eu comprei um voo que era assim, a escala chegava lá 11 horas, 10 horas e o voo para Belo Horizonte era às 7 da manhã. Aí eu peguei, liguei para esse amigo meu, vamos lá, ele morava numa quebrada, falei, vamos lá. Entendi. Conhecer a sua casa e tal. Mas um bairro, você foi na casa dele, você foi na casa do seu amigo, mas né? ele mora num bairro que é do lado mais humilde, assim, do lado, é um bairro normal, assim. Sim, sim. Mas do lado de uma quebrada. E aí ele já teve envolvimento, não sei o quê. Ele falou, eu meio que fez um tour, assim, eu ficava aqui, não sei o quê. Aí lá eu vi gente armada, lá eu vi gente... E foi até engraçado, porque umas 2 semanas depois ele me mandou foto da polícia. Ah, é? Na rua que a gente foi, na rua que a gente estava. Lá eu vi gente armada. No Rio de Janeiro eu não vi. Mas assim... Sei lá, o tipo de favela que tem, eu acho que é mais no Rio de Janeiro, é exótico mesmo, as pessoas vêm para ver aquele morro, aquela cultura. E tem um dos atrativos não também. Isso em outros lugares. Você tem razão. Um dos atrativos também. Belo Horizonte tem esse tipo de favela e não tem esse tipo de turismo. Eu acho que tem pouco. Meus amigos, quando vieram, perguntaram: como que é a favela aqui? Eu falei: a favela aqui é tranquilo. Eu trabalhei de Uber, entrei várias vezes em favela, entrei e saí. Aqui em BH, né? Você tá falando? Da Serra, sim. Lagoinha, sim. não sei o quê. Entrava e saía. Não, claro, você também tem que ter um controle também. É um risco controlado. Você vai de dia também, né? Você não vai, por exemplo, numa favela em Betim, em Contagem. Então você tem que ter um risco controlado. Aqui em Belo Horizonte você tem que se sentir mais seguro, né? Como Uber, você... Eu sei, mas você controla. Às vezes você não vai... Se eu pudesse evitar... Às vezes você não vai de madrugada. Já aconteceu. Não ia de propósito, assim. Vou lá no favela fazer o quê, né? Mas já aconteceu, né? Mas eu acho que do Rio é por causa por ser o Rio, né? Acho que não funcionaria em outro lugar, não. Talvez São Paulo. Você tem razão. Assim, as favelas de São Paulo é diferente. Você tem razão, porque no Rio. São Paulo não é igual ao do Rio. Você tem razão, porque o Rio ele tem uma visibilidade que o cinema, por exemplo, né, dá uma visibilidade internacional para o Rio, né? O que não acontece com as favelas de BH nem de São Paulo, né? Então as favelas do Rio elas estão nas novelas. Né, as novelas da Globo são vendidas para o mundo todo e elas estão no cinema, principalmente no cinema. Então há muita discussão em como que o cinema, especialmente o cinema, né, ele constrói esse atrativo turístico. Então, na verdade, se a gente tem turismo de realidade no Rio, turismo de favela no Rio, é muito em função do cinema também. Porque como o perfil dos turistas é um perfil basicamente de estrangeiro, são turistas estrangeiros, então esses turistas, como que eles vão ter acesso às imagens, aos atrativos dessas favelas do Rio? É no cinema, né? E aí tem aquele filme mais clássico de todos, né? Que todo mundo já viu, né? Que é Cidade de Deus. Né? Imagino que todo mundo viu, né? Não viu? Hein, gente? Então isso atrai o turista também. Isso que o João está falando tem todo sentido, né? Que é essa desigualdade extrema, não é isso? Entre a beleza da Zona Sul, né? Quem conhece o Rio, quem já foi na Zona Sul do Rio, tem vontade de morar lá, não tem? Quando você vai só na Zona Sul do Rio, eu gostaria de passar o resto da minha vida lá, né? No Leblon, Ipanema, né? É como se você estivesse assim, no melhor dos mundos, né?
A paisagem é maravilhosa. Os serviços são de primeira maravilhosos, né? Então tudo é bom lá, né? Aí, ó, do lado você tem uma situação de conflito, de violência, quando a polícia entra e mata 29 pessoas. Não é isso? A última incursão da Polícia Civil no Rio, eu não lembro a data exata, mas eu acho que foi no final do ano. Ela matou 29 pessoas, assim, ó, em algumas horas. Então, essa desigualdade extrema, esse contraste, né, atrai também o turista, né? Como se tivesse o paraíso e o inferno, não é isso? Um do lado do outro. Então isso é interessante também. E isso não acontece em outros lugares. O João tem razão. O Rio, ele tem características muito marcantes, né? Que preenche o nosso imaginário, né? O Rio faz parte do nosso imaginário. Por causa da Eu nova... acho que o Rio de Janeiro tá pro europeu, pro americano, assim como, assim, sei lá, Londres tá pra gente, Paris tá pra gente, Nova York. É uma metrópole, todo mundo tem... Eu acho que tá entre as 5 cidades mais conhecidas do mundo, assim. Sim, assim, sim. todas são, né? Mas eu acho que assim... Sim. Não, sem Você dúvida. fala Rio de Janeiro, todo mundo sabe, qualquer lugar no mundo sabe. Né? Sem dúvida, Não, é só você perguntar. É só a gente lembrar, por exemplo, do Michael Jackson, né? Lembra que o Michael Jackson... Eu não lembro onde ele foi, se foi no Dona Marta, ou se foi na Rocinha, mas aí teve uma negociação com o traficante, negociou com a polícia, com o governador, com o traficante. O Rio de Janeiro é meio caótico, né? Tanto é que o Rio de Janeiro tem um apelido muito bonito, que chama Hell de Janeiro, né? Ou seja, o inferno, né? Hell de Janeiro, ou seja, quando o Michael Jackson fazer o clipe dele, eu não lembro o nome da música, se é They Don't Care About Us, ou Black White, não lembro. Eu sei que ele teve que negociar com todo mundo, né? Com o tráfico, com a polícia, etc. O Papa também foi na favela, no Rio. Você lembra? Isso tem Tropa de Elite. Vocês viram Tropa de Elite, não viram? Hein, gente? Tropa de Elite 1. Que é muito bom, inclusive, o filme. Né? Muito violento, né? Aí, eu acho que o Papa também quis ir no Rio, né? Ou seja, o Rio é uma referência... Acho que foi o Papa João Paulo, né? João Paulo II, né? Então, o Rio é uma referência do Brasil, né? As pessoas veem o Rio e pensam no Brasil. É como se o Rio esgotasse o Brasil, né? E o Rio é completamente diferente do Brasil. Não tem nada a ver as favelas do Rio com as favelas de Belo Horizonte, né? Não tem nada a ver. Tá? Então, esse é um ponto importante. O Rio não é o Brasil, né? O Brasil é muito diverso. O que tem a ver com... Pelo menos, professor, é até parecido, assim. Não. O que tem a ver com Cuiabá, com o Rio? É até entendeu? parecido, assim, um pouco. Não tem nada a ver, o Rio tem características específicas, né? Mas, tipo assim, a favela, característica física, até é parecido. Tem vistas muito bonitas as favelas de Belo Horizonte. Mas as favelas daqui eu não vi gente armada, assim. Não. Eu vi o tráfico na caruda, assim, mas não vi gente armada. Sim. Mas a serra aqui, ela tem as cunhas apertadas ali, tem os becos, igual favela mesmo, as favelas daqui. Sim, mas é diferente. Só passa um carro. Teve uma vez eu tava de Uber. Talvez seja diferente algumas características, né? Mas fisicamente, assim, é parecido os becos. Né? Eu acho que é diferente as pessoas, assim. O grau de violência. Isso. Não, é completamente diferente. Só um minutinho, por favor. Carlinhos, acho que tá lá com os caras. Tá bom. É porque eles estão tocando aí tem um tempão. Eu vou mostrar aqui para vocês o slide que eu tenho de uma agência. Vocês estão vendo, né? Então, esse é um mirante, tá vendo aí? Provavelmente o Alisson foi lá. Eu não sei que favela que é essa, mas aí você recebe os turistas, tá vendo que eles parece tudo no estrangeiro, não parece? Repara pra você ver, né? Mas tem pesquisas, né? Tem pesquisas de perfil de público que mostra que mais de 90% é estrangeiro, né? Então tem esse contraste da paisagem, da zona sul e da favela.
né? Então isso atrai a gente assim, os turistas, né? A gente quer ver essa desigualdade, esse contraste, né? Como que as pessoas percebem essa desigualdade, né? Deixa eu passar aqui para vocês verem mais algumas imagens, né? Aqui é no Alemão, né? Você sabe que no Rio, o complexo do Alemão tem funciona como transporte público, você sabe, né? Esse teleférico, né? Ele funciona como, porque não dá para chegar tudo, né? A moto chega, mas o ônibus e etc, né? Aqueles micro-ônibus não chegam em todos os lugares. Então, isso inclusive foi trazido da Colômbia, eu acho. Na Colômbia tem esses modelos, né? Eu não sei se em Bogotá, em Medellín, tem esses modelos de teleférico para a comunidade, para as pessoas chegarem do ponto A ao ponto B, né? Aqui o contraste, né? Da pobreza e da riqueza. E aqui aqui um site. Olha como que parece aquele Romero Brito, não parece essa imagem? Vocês estão vendo como que é bonitinha? Muito coloridinha, muito fofinha, não é? As casinhas são iguais. Parece uma arquitetura, eu não sei se lembra o Recife, mas é tudo muito bonito, não é? Assim, tudo muito pitoresco. Talvez a palavra seja essa, né? Pitoresco. Então, tem pipa, as pessoas soltam pipa. É como se fosse uma sociabilidade do interior, uma sociabilidade antiga. Então, eles vendem. Aí você tem lá em inglês, em espanhol, em francês. Ah lá, tá escrito parliamo italiano, tá vendo? Negócio meio portunhol, mas está escrito aí, ó, parlamo italiano. Então, essa representação meio naif, meio ingênua, né? Como se a favela fosse um lugar onde está o Brasil profundo, o Brasil do século XIX, entendeu? Fosse uma sociabilidade antiga, né? Aí você viu os turistas aqui na laje, tá vendo um turista pequenininho com a câmera aqui, ó, tá vendo? Um turista branco, velhinho, com chapeuzinho de turista, né? Aquele chapeuzinho de turista e com a câmera, né? Então, claro que essa... Talvez seja isso que eles querem passar, né? Talvez mudar essa imagem. Porque... Pô, 90... Estão me escutando? Sim, pode falar, tá ouvindo, pode falar. É que travou a imagem. Porque assim, eu acho que mais de 95%, 99% das pessoas que vivem na favela são pessoas de bem, né? São. E a gente dá muita ênfase aqui, àquele 1% armado, né? É igual aqui no meu bairro também. Sim. No meu bairro eu sou mais pessimista, viu, João Paulo? Eu acho que uns 70% são de bem, eu acho que o resto... Tô brincando. Mas a gente não sabe, né? A gente tem esse estereótipo. A gente tem esse estereótipo de que a pessoa que vive numa situação diferente da nossa é pior, né? Então é uma coisa bem estereotipada mesmo, né? Muito estereotipado. Eu tenho certeza que tem gente ali que ganha mais que você, mais que eu. Claro. Mas não quer sair dali porque é a comunidade dele, cresceu ali. E isso no comércio, hein, João? Isso no comércio. Por exemplo, eu cresci num bairro de periferia, né? Lá em Venda Nova. Lá no fim do mundo. Tem um fim do mundo, depois tem Venda Nova. Então, quem tinha grana no bairro era comerciante. Então, o dono do depósito, o dono da padaria, o dono do supermercado, os caras eram ricos, na verdade. Só que os caras não tinham essa sociabilidade, né, da classe média e tal. Então, você tem razão, tem muita gente que tem grana, assim, e passa pelo comércio. E o comércio nessas favelas é muito intenso, né? Muita gente consome, né? A Rocinha... Eu não sei a população exata da Rocinha, a gente tem que olhar no Google, né? Mas eu acho que em torno de 80 mil, né? Entre 80 e 100 mil moradores. Então, é uma população muito concentrada espacialmente, territorialmente, né? E que consome muito. Então, você tem essa antropóloga, eu tenho um livro dela que chama Da Favela a Favela.com. Ela chama Lícia do Prado Valadares. E aí ela mostra como que algumas favelas do Rio, né? Tem um consumo de internet, pessoas fazendo curso superior, tem uma valorização fundiária, ou seja, o preço de uma casa... italiano aí, ó, espanhol, italiano, francês, pô. O preço... Só o Alisson que fala tanta língua. Isso, exatamente. Então, mas isso tem a ver com o perfil dos turistas, né? Os turistas são praticamente todos estrangeiros, né? De cada 10 turistas, 9 são estrangeiros. Outra pergunta que eu tenho para vocês. Por que vocês acham que não tem turista brasileiro? Ah, mas tem, mãe. Não, tem um. De cada 10, 9 são estrangeiros. Por que não tem mais turista?
Por que o turista Acho que porque o brasileiro turista brasileiro não é quer besta, ver, né? não quer Vai ver ver praia. favela? Mas Sei lá. o turista brasileiro não busca autenticidade também, né? Ele já não foi na praia 500 vezes. Meus amigos não. Meus amigos vão para o Rio de Janeiro 1000 vezes, ficam na Ipanema, na praia o dia inteiro. 1.500 vezes, né? Eles vão morrer lá, né? Lá, É. o Porto tal, né, tá lá. Tá lá. Meus amigos não. Hein, gente? Por que vocês acham que só tem turista estrangeiro? Vocês acham que é por causa dessa imagem pitoresca? Você acha que o brasileiro, por exemplo, sabe que essa imagem aqui é uma representação falsa, uma representação, é um marketing, né, que está fazendo essa imagem aqui do Rio, né? O que vocês acham? Hein? Luísa, pode falar, gente. Luísa, Daniel, Alisson, João, pode falar. A turma está bem reduzida hoje, né? Então vocês têm que falar. Ué. Eu não acho falsa essa imagem, não, professor. Não? Você não acha que ela é uma representação muito ingênua, muito naif, né? Pitoresca, né? Ah, não, não quer dizer que a favela quer dizer que tem que ser feio. Talvez não seja coloridinho assim, né? Tem algumas favelas que são mais coloridas, né? Mas talvez essa seja a verdadeira realidade da favela, criançada soltando pipa, brincando, a laje lá pro cara ver o turista. É porque a gente da nossa casa só vê a polícia matando 29 pessoas. A É, gente não vê o é. dia a dia deles. Talvez essa seja a verdadeira realidade da favela. Na verdade, É como eu disse, 1%, esses 29, esse terror de tráfico é 1% da população que vive lá. A maioria é gente de bem, que acorda, vai trabalhar. Eu acho ótimo que tenha lá guias lá dentro. É mais ofício, mais trabalho para tirar essa criançada do- do- de má influências, né? Não sei. Ô, Também não tô lá dentro para falar também, né? Não conheço. pode falar, Luísa. você estava comentando, não sei se eu tinha entendido direito a pergunta, sobre essa questão do estrangeiro só visitar a favela? Por Dessa que, visão? por que, que o perfil do turista de cada 10 turistas, 9 são estrangeiros? Por que não Eu tem acho que é mais por turista causa brasileiro? eu acho que é porque a gente vivencia essa realidade, mais ou menos, né? Tipo, a gente está próximo disso. E aí a gente gosta de buscar coisas que estão fora da nossa realidade. Como a favela é algo que a gente tem perto, né? Que é uma coisa aqui brasileira, a gente quer buscar as coisas de fora. Então, quando a gente quer vivenciar algo desse tipo, a gente procura uma Índia, por exemplo, né? Que não sei como é, posso estar falando errado, posso estar equivocada, mas aí eu acho que o estrangeiro vem para cá também buscando essa coisa diferente da rotina dele, diferente do que ele vivencia. Então eu acho que é mais por isso, né? Entendi. Mas o turista nacional também não busca experiências autênticas. Ou seja, você vai ter música, você vai ter, ou seja, os atrativos, ele também busca atrativos convencionais, né? Que é funk, samba, futebol, comida de boteco. Aqui a prefeitura de Belo Horizonte, eu já falei isso para vocês, ela fez gente, daqui 10 minutos termina, tá? Ela fez a Belotour, que é a empresa, né, da prefeitura de BH, empresa turística, ela fez ela apoiou, divulgou um circuito gastronômico, né, tipo uma comida de boteco, nas favelas, de algumas favelas de Belo Horizonte. Ou seja, a gente também não busca conhecer um boteco gostoso, né, para você beber, para você comer, para você conhecer gente. Né? Busca, mas eu acho que essa questão do autêntico, a gente tem essa concepção de que a gente só vai encontrar o autêntico fora do que a gente conhece, né? E aí, querendo ou não, igual a favela tem do lado, por exemplo, da casa de muita gente. Então a gente acha que a gente já conhece isso. Então a gente busca esse autêntico fora. É óbvio que a gente vai querer a comida de boteco, mas a gente tem essa noção de que a gente só vai vivenciar uma experiência turística mesmo se a gente for para fora. Aí eu acho que a gente cai um pouco nesse do turismo urbano, né? Da gente ter que conhecer um pouco mais a nossa cidade, a nossa cultura. Aí eu acho que é mais por isso, porque aí, igual o estrangeiro tá vindo para cá conhecer a favela, a gente está indo para fora, talvez conhecer lugares que também tem aqui, né? Experiências que a gente vivenciaria aqui no Brasil. Aí eu acho que é por isso. Entendi. Não, sim. É por aí mesmo, você tem razão, né?
Mas eu acho também que o turista, nós brasileiros, o turista brasileiro, ele não é preguiçoso, não sei se preguiçoso é a palavra certa, mas nós somos muito estereotipados, não sei qual é a palavra. O estrangeiro, ele busca mais isso. O que você quer dizer é que a gente é acomodado, a gente sempre busca praia, a gente gosta do mais do mesmo, é isso que você está dizendo? Talvez, mas a gente busca mais o trivial mesmo, em geral, tá? Não estou dizendo que a Luísa é assim, ou o Alisson O é Alisson assim, não ou é o assim, a gente fulano. sabe, né? Eu acho que eu também não sou desse jeito. Eu acho que nós que fazemos turismo, eu acho que a gente não é muito desse. Acho que nós temos um pouco mais de Mente aberta. mente aberta, Isso, isso. Você tem que Mas ter. o turista brasileiro geral, ele vai fazer, é igual eu falei dos meus amigos, eles vão para Ipanema, Copacabana, passam o dia inteiro na praia bebendo. O turista brasileiro geral vai para Paris, vai para o Louvre, vai para a Torre Eiffel, e é isso. Vai para Nova York, que aí esqueci o nome da rua lá. E é isso. Então, eu acho que em geral o brasileiro é isso. O gringo não. O gringo ele vem para. Igual o turista que vai para Pantanal, eles vão para. Eles querem conhecer mais do local. Eles têm mais esse perfil de querer. Tá me ouvindo? Sim, sim, então perfeito, João, Então pode ele tem falar. esse perfil mais de. Ele é mais curioso, ele quer, assim, ele quer mais interagir com. Pelo É, menos todo esse tempo que eu trabalhei com turismo e atendi turistas estrangeiros, eles são mais assim. O sim. brasileiro ele é Você mais pode pensar tímido. também que às vezes os turistas estrangeiros conhecem mais o Brasil do que a gente, você sabe, né? Eu já conversei com Com alguns certeza. franceses. Tem alguns. Quando a gente teve uma pesquisa aqui em BH, uma pesquisa comparativa, BH e uma cidade lá da França, e aí os caras conheciam o Nordeste inteiro, entendeu? Conheciam São Luís, conheciam Recife, conheciam Fortaleza. Ou seja, eles conheciam mais o Brasil do que todo mundo do grupo dos brasileiros. Por quê? Porque o turismo para eles é mais acessível também. Não é só uma questão de curiosidade. É que os franceses conhecem a África, né? Eles viajam, eles conhecem a África, as ex-colônias francesas, conhecem alguns países da Ásia, a Europa é fácil para eles, é tranquilo, aqui é trem, é avião barato, e conhece o Brasil, a América Latina, né? Então eu conheci alguns colegas quando eu fiz parte do doutorado lá, que elas conheciam assim, uma menina morou na Argentina, morou na Bahia, morou não sei o quê, ou seja, eu fiquei de cara com a menina, ela tinha muito mais experiência de vida do que eu, muito mais nova do que eu, e muito mais, sabia espanhol, porque ela morou na Argentina, sabia português tanto quanto eu, porque ela morou na Bahia, aí depois ela veio aqui para BH, entendeu? Ela é suíça, ela chama Geraldine Bugnon. Ela mora em Genebra. Depois eu até fui na casa dela em Genebra. Mas eu fiquei de cara com ela, como que ela conhecia mais o Brasil e a América Latina do que todo mundo que eu conheço. Então, Eu acho, eles têm muito mais mobilidade, né? Eles têm muito mais liberdade também, claro, e recurso também, né? Talvez o brasileiro, assim, a gente tenha mais esse turismo convencional, né? Por isso também. Mas pode falar, Luísa. acho que é muito cultural também, né? O Brasil não incentiva muito a gente conhecer os lugares, né? A própria escola de fora, eu acho que incentiva você a ter essas experiências fora do seu É, país, né? é. Da sua cidade, não só do Lá país, eles mas da sua circulam cidade. muito, eles saem muito. Isso. Eu acho que lá na Europa, como é muito mais velho, né, os países têm uma história muito pesada também, de muita violência. Né? A gente acha que hoje os países europeus têm taxas muito baixas de violência, a Holanda, a Alemanha, mas é os lugares onde mais se matou no mundo é a Europa. Né? Então eles querem conhecer outras culturas também. Né? Eles têm essa. E tem recurso também, né, gente? A gente não pode pensar que tem que ter recurso, né? Não dá pra viver só de mochilão, né? As pessoas têm recurso. Hein, gente? Vamos fazer uma pausa agora, porque vai cair. Eles são mais autênticos, né? Não, eu acho que eles têm mais bagagem mesmo, eles têm mais experiência, porque eles têm mais recurso. Eles viajam muito, né? Então, quando você esgota a Europa, João, você vai para o norte da África. Quando você esgota o Mediterrâneo, você vai para a Ásia. Quando você esgota a Ásia, você vai para a América Latina. Entendeu? A gente não tem tanto recurso. Tirando o Alisson, que viajou o mundo todo, a maior parte das pessoas não tem essa liberdade, essa autonomia, né? Não tem, ué. É.
Hein, gente? Vamos fazer uma pausa agora, porque vai cair e a gente volta 9h15, tá bom? Uhum. Então até Fred, mais. Tá sem som, Alisson. Desculpa, achei Agora que tá. tinha colocado o som. A Rocinha maior do Brasil? É apenas Eu curiosidade. acho que é. Eu acho que é. Acho não, tenho certeza. É. Eu achava que era da Maré. A Maré é monstruosa. É, é a Rocinha. A Rodovia. Rocinha eu acho que tem 100 mil habitantes. Coisa, É gigante, é. que coisa, meu É. Deus. É. Ok? Então a gente Tá joia. volta. Eu vou colocar o link da segunda parte no WhatsApp, tá bom? Tá joia. Então até mais, gente. Até mais. Uhum. Tá bom, até já. Até já. É. TC.